Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Dia, tarde, noite, de onde quer que vocês estejam. Eu sou a Daniele Teixeira, sou a líder de inovação aberta na Fenasbac. E é um prazer estar aqui com vocês para mais um Lift Talks. Faz um tempinho que a gente não fala aqui nesse espaço, mas o Lift Talks é um espaço que a gente tem dentro do ecossistema Lift, junto com o Banco Central, para falar sobre inovação financeira, tecnologia. E hoje a gente tem um tema super especial, que é o lançamento de um novo programa dentro do ecossistema Lift, chamado Lift Data. Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre que programa é esse, por que ele surgiu, como participar e o que a gente quer com esse programa também. Hoje eu tenho 3 convidados super especiais, eu vou chamar eles ao palco. Primeiro a gente tem a Viviane Torinelli, que é analista de unidade de sustentabilidade e relações com investidores internacionais do Banco Central. Bom dia, Vivi, tudo bem? Dani, obrigada. Bom dia a todo mundo. A gente tem também o André Siqueira, que já é figurinha conhecida aqui no Lift Talks e no ecossistema Lift. Ele é do Departamento de Tecnologia do Banco Central, DEINF, e faz parte da coordenação do Lift. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Daniele, bom dia, Viviane, bom dia para você, meu amigo, minha amiga que está aqui conosco no Lift Talk. Sejam muito bem-vindos. Perfeito. E por último, mas não menos importante, a gente tem também aqui com a gente hoje o Cláudio Filgueiras, que é o chefe de departamento de crédito rural do Banco Central. Também vai ajudar a falar um pouco sobre esse programa e as iniciativas, os temas dentro dele. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Daniele, Viviane, André. É um prazer dividir o palco com vocês e bom dia a todos que estão nos assistindo. Maravilha. Só para lembrar todo mundo que está assistindo, esse também é um espaço colaborativo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar no chat do YouTube, a gente vai fazer o máximo para responder todas as perguntas. E vamos lá, então. Bom, então, como eu falei no início, a gente está aqui para lançar um novo programa do Ecossistema Lift, que é super legal. E eu queria, primeiro, para quem ainda não conhece Lift, não conhece um pouco, né, dos programas, o que a gente tem, o que a gente está fazendo aqui, André, se puder fazer as honras de explicar Lift, Lift Data, qual a diferença entre todos esses programas. Bom, Dani, o Lift ele é um ecossistema de inovação que reúne a academia, o governo e a sociedade com o propósito de trazer modelos de inovação para o sistema financeiro nacional. O Lift, essencialmente, ele está baseado em 2 grandes ações de desenvolvimento que a gente chama as ações de comunicação e as ações que dizem respeito à aceleração da inovação. Então, no campo da comunicação, esse evento é um deles. O Lift Talks é um evento de comunicação, como a gente tem o Lift Papers, que é onde são publicados os resultados. Mas no campo específico da aceleração, aí nós temos o Lift Lab, que foi o primeiro do programa, onde no Lift Lab nós recebemos sugestões da sociedade para o desenvolvimento de programas. Nós temos o Lift Challenger, que é uma edição onde o Banco Central propõe um tema de desafio e convida a sociedade a resolver algumas coisas conosco. Nós temos o Lift Learning, que é uma ação conjunta com as universidades para prioritariamente desenvolver assuntos de pesquisa e de desenvolvimento de protótipos, tentando resolver problemas que exigem uma abordagem mais acadêmica para os problemas e, ao mesmo tempo, forma alunos dentro de uma mentalidade de inovação para o sistema financeiro nacional. E agora nós estamos iniciando o Lift Data. E qual é a principal diferença disso? O Lift Data ele também é um projeto de aceleração, só que focado em dados.
Isso é uma coisa importante porque todos os outros dizem respeito ao desenvolvimento de protótipos baseados em algoritmos, em novas tecnologias de software, tecnologia de computação, modelos financeiros. E com o Lift Data, nós queremos aproveitar o grande volume de dados, em especial os dados abertos, que estão disponíveis dentro do contexto para a sociedade, para que, a partir deles, nós possamos minerar os tesouros. Nós sempre dizemos, né, Dani, que vivemos num mundo de dados conectados e que os dados se transformaram em valor. Pois é, nós temos pepitas de ouros distribuídas e o propósito do Lift Data é resgatar essas ideias. É nós pegarmos o volume de dados, cruzarmos informações, aplicarmos a determinados contextos, com o propósito de descobrirmos esses tesouros nos dados que estão escondidos. E, em especial, nessa edição, nós estamos focados na economia verde como um dos aspectos centrais para o Lift Data. Legal. Acho que só complementando também, se a gente olhar o ecossistema Lift, a gente tem uma jornada clara, né, de nível de maturidade. Então, para uma ideia que ainda está muito inicial, que ainda está sendo pesquisada, que não é um produto ainda, por exemplo, a gente tem o Lift Learning, que a gente vai olhar junto com a universidade, vai desenvolver algo de pesquisa. Está um pouquinho mais avançado, já consegue fazer um protótipo, já sabe mais ou menos o que quer fazer. A gente tem o Lift Lab e agora a gente tem o Lift Talks, né? Quer dizer, Lift Data, cada um com seu pedaço. Então, solução tecnológica de forma geral, Lift Lab, solução tecnológica baseada em dados, então como usar aqueles dados para extrair insight, Lift Data. E aí está um pouquinho mais avançado do que isso, mas ainda não é pré-mercado, né? Ainda é uma tecnologia muito inovadora. A gente tem o Lift Challenge, né? Mas aí também depende de um tema específico da agenda. Então, acho que é legal que cada vez mais a gente está tentando abraçar um pedaço dessa jornada e fomentar coisas diferentes dentro dela, né? Então, acho super interessante esse enfoque em dados que realmente tem muito no mercado, mas dá um certo trabalho tentar juntar todos eles e transformar isso em soluções, né? Dani, para o pessoal que estuda o assunto, isso que a Dani acabou de falar é o nível de prontidão da tecnologia, que avalia os diferentes níveis de maturidade. E, de fato, nós cobrimos o TRL, como ele é conhecido, uma referência do John Menkins, que ele vai do TRL 1 ao TRL 8. Nós não atacamos o TRL 9, que é o nível de produtização, de comercialização dele, que é uma especificidade do mercado propriamente dito, mas nós temos um programa específico que a Fenasbac desenvolve nesse cenário. Perfeito, que é o Next. E aí, pegando esse gancho de usar dados e a temática de sustentabilidade para essa primeira edição, eu vou deixar aberto, o André, Vivi também, trazer para a conversa, por que foi escolhido o tema de sustentabilidade para a primeira edição e como que vocês veem o uso de dados como fator importante, né, como ferramenta para criar soluções para esse tema. Ótimo, vou pegar o gancho aqui, André complementa aí, fica à vontade, viu, André? Obrigada, Dani, pela pergunta. Eu acho que é importante a gente só nivelar, porque eu acho que nem todo mundo que está ouvindo a gente está familiarizado com a agenda de sustentabilidade, né? Então, o Lift vem nessa agenda de inovação e tecnologia, o Lift Data é o novo produto desta família, e neste primeiro ano do Lift Data, ele vem endereçando essa agenda, que é a nossa agenda comum, né? A sustentabilidade trata de uma existência a longo prazo, saudável para seres humanos e planeta e ecossistema. Por que esse foi escolhido o tema? Bom, em novembro desse ano, nós vamos sediar a 30ª Conferência das Partes, que é a COP30. O que é essa conferência, né? Então, todo ano, no âmbito do braço da ONU, da Organização das Nações Unidas,
a UNFCCC, que é o braço da ONU para mudanças climáticas, né? Todo ano acontece uma conferência, e essa é a principal conferência para se discutir, o mundo inteiro, né, se reúne em torno dessa temática e dessa agenda para deliberar e encaminhar, né, ações, políticas públicas que consigam atacar esse problema comum. E nós seremos a sede em Belém do Pará esse ano, então o mundo vai estar olhando para isso. Verdade seja dita, essa ação, esse tema, né, essa junção de tecnologia com sustentabilidade não é algo novo, né, aqui no Brasil e no Banco Central e em parceria com a Fenasbac, a gente pode falar um pouco depois sobre isso, né, Dani? Mas, então, nesse ano era relevante a gente continuar, né, reforçando a mercado e convidando vocês, né, mostrando quais são, então, os problemas que a gente percebe, né, e quais são as bases de dados públicas que a gente já conhece e pode dividir com vocês. Então, no site do Lift Data, vocês vão poder ir lá, clicar, tem um link com bases de dados públicas sugeridas, tá, para atacar esses problemas. E, claro, que outras bases de dados públicas e confiáveis são bem-vindas nesse desafio. E daí, por que dados para sustentabilidade? Porque a gente só pode tomar decisões e medidas e fazer investimentos com base em informações adequadas. E dados precisam ser analisados, né, para poder subsidiar, virar uma informação qualificada e dar suporte a essa tomada de decisão e canalização de recurso financeiro para aquilo que a gente quer incentivar, né, não? Então, acho que em linhas gerais, acho que é esse o nosso motivo principal, para ter colocado esse tema. Né? Boa. E a gente teve, né, você comentou de COP30 esse ano. Ano passado a gente também teve a Tech Sprint, que foi com o tema sustentabilidade. Inclusive foi um programa, né, que o Banco Central fez, também contou com o Fenasbac, a iniciativa. Como que você vê, Vivi, a conexão de todas essas iniciativas e, além disso, com esse foco global em sustentabilidade, como você vê o Lift Data contribuindo para essa agenda global e para colocar o Brasil como pioneiro, né, como foco em sustentabilidade? Não, obrigada por essa pergunta e esse gancho, Dani. Eu acho que é importante a gente sinalizar, né, para os desenvolvedores e toda a comunidade aí de tecnologia e tecnologia no setor financeiro, né, que primeiro nós já somos reconhecidos, né, tecnologia para o setor financeiro já é referência para o mundo, né, nós já somos, é só ou você viajar ou você pesquisar ou trocar ideias, quem é do setor sabe. Então, se já somos referência, e para daí quem é tentar mais forte na agenda de sustentabilidade, e para quem, né, simplesmente percebe o Brasil como é, o nosso potencial também para essa discussão de sustentabilidade é gigante, independente de ser COP30, né? Então, o tamanho da Amazônia, o tamanho dos nossos recursos hídricos, o tamanho da nossa população, as nossas dificuldades sociais em termos de assimetria, são inúmeras agendas, nossos diferentes biomas. Então, né, então é um potencial gigante para um mercado de carbono global, né? Mas também inúmeros desafios a serem enfrentados quando a gente, por exemplo, vira no foco, né, do mundo relacionado aí a desmatamento. Então, associar um potencial, né, a um ponto forte Brasil, que é tecnologia no setor financeiro, com uma oportunidade que a gente vê, né, ou seja, tem uma ameaça, que é o mundo podendo colapsar frente às mudanças climáticas, ao mesmo tempo, na perspectiva Brasil, tem uma oportunidade, a gente tem inúmeros biomas, a gente tem um potencial grande de vários recursos naturais e possibilidade de fontes renováveis de energia, por exemplo, né? Então, por que não nós tentarmos estimular esse crescimento que pode trazer uma relação ganha-ganha, né? Um win-win, né? Para nós e para o mundo. Então, sim, isso vem conectado. Ano passado, o Brasil esteve como presidente do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. No âmbito desta presidência, nós, junto com o BIS Innovation Hub Hong Kong, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, e ele tem um braço de tecnologia, é o BIS, né, um hub de inovação lá em Hong Kong, na Ásia, nós fizemos esse Tech Sprint. Então, todo ano eles fazem um grande hackathon global. O tema sempre muda. Esse ano agora vai ser com a África do Sul, né? Já é outro tema, o Open Finance, mas toca aspectos sociais também. Mas ano passado foi endereçado, então, o tema também, tecnologia para finanças sustentáveis. E foi um sucesso, a gente recebeu mais de 110 aplicações do mundo inteiro, um destaque muito bacana Brasil, foram 60 boas aplicações de Brasil, né? Nós tivemos, dentre os finalistas, também projetos brasileiros, mas também vários projetos do mundo inteiro, dos mais diversos continentes, dentre os 15 finalistas. E é importante dizer que essa iniciativa também não começou só no passado. Se você for para 2023, teve a COP28 Tech Sprint.
Então, lá o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos fez também um hackathon voltado para a tecnologia, onde o Banco Central estava no painel do júri também contribuindo e acompanhando, vendo seguros paramétricos, né? Que a gente pode analisar soluções que já estão identificadas em outras áreas e que podem ser trazidas para o Brasil, né? Então, é importante. E em 2021, só, né, trazendo uma última referência, a Itália também liderou um tech sprint com essa temática. Então, a gente não precisa reinventar a roda, né? Assim, existem já muita coisa para a gente ir atrás, mas aí a gente tem bases de dados de informação nossa para, eventualmente, com base em dados locais e soluções já existentes em outras realidades, a gente poder avançar nessa agenda aqui, né? Boa. E isso tudo faz parte de uma agenda maior do Banco Central, que inclui a dimensão de sustentabilidade, né? Além de competitividade, inclusão, transparência, educação financeira. E aí, trazendo também o Cláudio, mas quem quiser contribuir, qual é o objetivo da agenda maior sustentabilidade do Banco Central, e por que vocês estão tão engajados com essa temática, né? Para além de oportunidades com crédito de carbono, e isso que a Vivi já falou. Obrigado, Daniele. Essa é uma agenda assim, muito importante para nós. Temos desenvolvendo tecnologias, situações e que o próprio Banco Central tem colocado na sustentabilidade, e nós temos liderado isso aí, não só aqui no Brasil, como no mundo afora, em várias coisas que nós temos feito. A agenda de sustentabilidade do Banco Central é muito maior do que só a agenda do agro. A agenda de sustentabilidade pega toda a estrutura do sistema financeiro, a forma como o sistema financeiro está funcionando, a divulgação de informações, a própria PRSAC, os relatórios que as instituições financeiras vão desenvolver e vão divulgar, né? Já começaram a divulgar, mas em termos quantitativos, em breve também estarão divulgando. Isso aí torna o nosso sistema financeiro totalmente diferenciado em relação a muita gente que tem feito no mundo afora. Nós, então, partimos na frente, temos muitas coisas a desenvolver, e voltando para a nossa área aqui do agro, o que a gente faz no Brasil, o que a gente faz no agro hoje, talvez não, é a única base de dados geolocalizada no Brasil e no mundo onde você chega para nós, onde que eu consigo olhar qualquer coisa que está acontecendo no agro, no país, qualquer operação. Nós aqui do Banco Central não só temos tecnologia, como implementamos para que o mercado inteiro desenvolva esse tipo de situação. Então, a agenda de sustentabilidade, quando a gente volta na parte do agronegócio, vê todo e total engajamento dela com essa situação, porque o agro ele não tem como fugir da interação natural com o meio ambiente. O agro é o meio ambiente, o agro é estudado. A partir do momento que você desenvolve um crédito rural sustentável, funcionando adequadamente, protegendo o meio ambiente e produzindo com muita tecnologia e baixo custo, você está realmente à frente de todos. É óbvio, nós temos alguns problemas nisso daí, mas isso tudo tem se resolvido, e a implementação da tecnologia da agenda que a gente tem feito na agenda de sustentabilidade só vai melhorar a nossa condição. Eu acho que isso aí é algo que, sim, para o Brasil e para nós, né, principalmente no Banco Central, é muito caro não fazer com que essa agenda se desenvolva. E esse desenvolvimento não é só na parte tecnológica, mas na transparência, nas informações. Por exemplo, hoje, metade de todo o crédito rural do país está disponível, aberto para toda a população no nosso site. É o controle social em si, em tudo que nós fazemos. Tanto é que o que eu mais recebo hoje de demanda são pesquisadores, Brasil e mundo afora, fazendo pesquisas, estudando o que a gente tem feito e tirando dúvidas com nós. Nós já tivemos vários ajustes, várias evoluções em função de quê? Outro dia ligou para mim uma pessoa que estava lá em Stanford pesquisando e usando nossa base de dados. Poxa, Cláudio, eu não entendi isso daqui. Eu falei, cara, tem que te passar para a equipe técnica para ver como que isso aí você entende. Melhoramos o entendimento deles e melhoramos o site, como até conseguimos fazer um desenvolvimento melhor para que aquela informação pudesse ser utilizada não só por ele, como por quaisquer outros que estão fazendo pesquisa. Então, essa agenda de sustentabilidade é uma agenda que envolve muita tecnologia, envolve o desenvolvimento da sociedade e, o mais importante, o controle social de tudo que o Banco Central faz. Perfeito. E o risco climático, né, o risco ambiental, para além de ter um impacto direto
no setor agrícola, né, no setor rural, é um risco sistêmico, né, já mapeado. Então, acaba que ele impacta toda a economia, toda a sociedade. Então, né, como Banco Central, faz todo sentido vocês estarem olhando para isso e formas de mitigar esse tipo de risco, né? E aí eu queria entrar agora nos específicos dessa edição do Lift Data. A gente tem 3 categorias, né, de submissão de proposta, mais uma categoria transversal, que é o crédito rural. Aí eu queria, Vivi, primeiro começar com essas 3 categorias, depois o Cláudio amarrar com a transversal, pode ser? E Claro, também, se puder trazer alguns exemplos, seria super legal. claro, com certeza. Convido aí o André e o Cláudio, se quiserem contribuir aí também. Então, assim, primeiro, o porquê das 3 categorias, né? Então, a gente partiu de quais são os temas e objetivos da COP30. Então, o mundo está endereçando e pretende o quê, né, nessa COP30? Então, qual é o nosso norte, o nosso objetivo? E qual é a nossa percepção local? Então, diante disso, a gente estimula, né, e divide com vocês. O site está ali, está botando as categorias e esses exemplos e bases de dados, né? Então, desculpa eu ficar fazendo reverência a site, mas é porque a gente tentou alimentar vocês com bastante informação. Uma das categorias é reduções de emissões e transição para baixo carbono. Então, se estamos discutindo, né, efeitos do homem, né, uma questão aí antropocênica, né, que está causando essa mudança e esse aquecimento global, e a gente já há anos, né, que vê que tem o efeito estufa, né, que a nossa atividade, as emissões de gases de efeito estufa, é algo que a gente precisa conter e controlar. Dados que possam ser analisados e a informação gerada e que ela subsidie fluxo de capital financeiro para atividades que reduzam essa emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, essa é a principal categoria, a primeira, perdão, né? Não vamos dizer a principal, é a primeira. Então, por exemplo, modelos preditivos para emissão de gases de efeito estufa, né? Soluções que facilitem certificação de crédito de carbono, né? Então, utilizando dados que permitam isso. Monitoramento em tempo real, né? Então, algo que a gente não fique congelado na percepção de dados no momento histórico, né? Mas que você possa ter dados em tempo real, subsidiando a tomada de decisão, dando conforto ao investidor de que ele fez uma tomada de decisão com um dado, mas que hoje, num horizonte temporal, né, que já passou aí 1 ano, 2 anos, como é que está essa situação, né? E também informações que subsidiem a análise de eficiência energética, né? Então, isso são exemplos, tá? A nossa lista não é limitante, mas são exemplos. Outra categoria também muito importante é o seguinte: a gente trabalha para mitigação, mas a gente trabalha para mitigação há anos e a gente já está tendo vários passos atrás que a gente tem percebido no mundo, infelizmente, né? Então, a gente evolui e, de repente, retrocede. Então, o fato é que a gente precisa trabalhar com adaptação também. Então, a adaptação é o seguinte: está aquecendo, está tendo mais chuva intensa, está alagando mais, em outras regiões está secando, tá, né? Há risco de falta de água, né? Então, adaptação. E a adaptação envolve muito a questão de resiliência, que é a capacidade daquelas comunidades e daqueles ecossistemas de se adaptarem e continuarem a coexistir numa condição diferente, né? Então, por exemplo, é uma comunidade costeira e aumentou o nível da água, como que ela coexiste naquela região? É uma comunidade que depende de recursos hídricos e que depende da pesca, e, por exemplo, seca, como secou a seca histórica na região de Manaus, como que ela se adapta a essa nova realidade? Então, a categoria 2, ela é financiamento para adaptação, resiliência e justiça climática. Justiça climática é um tema, não é brasileiro, tá? Não tem jabuticaba aí, né? É um termo já conhecido, mas é justamente para você ponderar que, às vezes, quem mais está causando o problema não é o mesmo que está sofrendo. Então, quem consome muito não é o que vai sofrer os efeitos do superaquecimento e das mudanças, né? Então, nesse sentido, dados que permitam a mensuração desses riscos, a mensuração, a quantificação dos efeitos, que permitam alguma previsibilidade, que permitam, por exemplo, seguros paramétricos, que mediante sensores, isso já existe, foi visto já, por exemplo, se vocês pegarem o relatório da COP28 Tax Sprint, tá? Mas não para cá, né? Então, assim, não que não tenha aqui, mas quer dizer assim, soluções já existem, mas às vezes a gente tem que trazer para a realidade local.
Mas, por exemplo, antecipar liberação de seguro mediante dados, 7 dias antes tu já está conseguindo mensurar o que depois, né? E como se libera mais rapidamente, porque diante de uma catástrofe faz diferença, né? Você recebeu o dinheiro agora, daqui a um ano, daqui a 6 meses, né? Então, tudo, né, na categoria 2, é tudo que possa facilitar, né, através do uso de dados, essa questão da adaptação e resiliência climática, tá? Por fim, a terceira categoria, e daí eu vou passar já para o Cláudio explorar, né, a classificação do crédito, que é a nossa temática estimulada, mas a terceira se conecta com essa fortemente estimulada de uma maneira bem robusta, que é preservação de florestas e biodiversidade. Então, essa é uma agenda mundialmente importante, né, por óbvio, pela própria interseção com os demais, né, então a gente vê as florestas como justamente a capacidade de mitigar o impacto, né, dessas emissões todas. Então, quando a gente fala pulmão do mundo, né, a Amazônia, por exemplo, e todos os nossos biomas, e a biodiversidade com questões básicas, né, desde criança vê o filme da abelhinha, nós como adultos sabemos da importância, né, da polinização, e diversas, né? Ou seja, o remédio, o principal remédio cardíaco vai vir da cascavel brasileira. E se a gente perde essa biodiversidade, quais os impactos cascatas, não só para um ecossistema animal, né? Mas para o homem. Então, essa categoria, né, de preservação de floresta e biodiversidade, ela vem com, por exemplo, como que a gente pega, através de dados, em tempo real, por exemplo, imagens de satélite, e consegue comprovar que aquele crédito rural, por exemplo, que foi colocado para um projeto, né, ele foi feito, né, aquele projeto era numa área autorizada e assim permanece, por exemplo, sem desmatamento. Como que a gente monitora se, por exemplo, um gado que estava numa área permitida não foi deslocado para uma área não permitida, entende? Então, toda a informação relacionada, né, e daí a gente pode falar, né, de manejo florestal, né? Daí são várias técnicas, a gente listou alguns exemplos, né, de informações ali que podem ser trabalhadas, mas então, resumindo as 3 categorias, né? Então, a gente está falando de redução de emissões e transição para baixo carbono, a segunda, financiamento para adaptação, resiliência e justiça climática, e a terceira, preservação de florestas e biodiversidade. E aí, a classificação transversal, que é uma temática estimulada, eu devolvo aí para a Daniela e para o Fábio, e para o Cláudio, perdão. Fica à vontade, Cláudio. Obrigado, Vivi. Ótimo. Essa colocação do crédito rural e dessa forma como as coisas são feitas é impressionante, porque o crédito é sinônimo de equilíbrio ambiental quando o crédito rural é desenvolvido de forma sustentável. Então, hoje em dia, o que a gente mais pensa é uma integração de uma lavoura, uma pecuária, floresta, preservação da biodiversidade, tudo isso aí está intimamente relacionado. E hoje em dia, a tecnologia nos deixou num conforto que era inimaginável há 4 ou 5 anos atrás. Hoje, a gente tem tecnologia para, como a Viviane falou ali, olhar se o gado está na área adequada, olhar se aquele crédito está sendo desenvolvido adequadamente. Nós já estamos chegando a um espaço tecnológico que nós conseguimos medir a área plantada, avaliar como a emergência da área plantada ocorreu, se a plantação foi feita no momento adequado, se era o momento propício para isso, ou se ela respeitou diversos critérios ambientais, como também olhar e contar o gado. A contagem de gado, há um tempo atrás, era inimaginável. Hoje em dia, com satélites, você consegue olhar a quantidade de gado, o deslocamento, o movimento, tudo isso aí o que acontece. Então, o crédito rural, por si só, quando ele é estimulado a ser desenvolvido da forma mais adequada, ele vai interagir diretamente na preservação ambiental, na preservação da biodiversidade. Hoje em dia, muitos produtores rurais que no início olhavam, tem que plantar, vou fazer isso, começam a olhar o seguinte, qual é o equilíbrio ambiental para o desenvolvimento agrícola? Por quê? Quando o desenvolvimento agrícola não é feito da forma adequada, o próprio produtor vai ter um prejuízo. Eu fico pensando, hoje em dia, se a gente for olhar o mercado segurador, por exemplo, você colocaria um carro de 10 milhões de reais e andaria com ele na rua sem seguro? Não. Mas o produtor rural, às vezes, faz operações de 10 milhões de reais a céu aberto e muitas vezes o seguro não vai cobrir tudo, às vezes nem tem seguro. Então, é uma atividade extremamente arriscada e que tem que ser feito com equilíbrio, com muito equilíbrio. Então, essa parte do crédito rural, na categoria transversal, ela tenta estimular o quê?
as atividades que são mais caras e mais importantes para que a parte ambiental seja preservada e o crédito rural seja desenvolvido. Como a gente usou, a atividade pecuária é extremamente importante no Brasil. O Brasil é um líder mundial nisso, faz parte da nossa economia, mas nós temos que usá-la adequadamente, preservar, ver a adequação. Então, toda a parte tecnológica vai nos ajudar aqui, a que a atividade pecuária seja desenvolvida corretamente, acompanhar a recuperação de alguma área. Nós temos, em paralelo ao crédito rural, toda a área ambiental do país, e quando a área ambiental identifica que tem algum problema no desenvolvimento daquela atividade, eles vão lá, embargam, discutem. E aí, o que o crédito rural também faz? Olha, aquela área tem que ser preservada, tem que ser recuperada. Então, a recuperação de áreas, a preservação dos biomas, tudo isso aí está intimamente relacionado com o desenvolvimento do crédito rural. E o mais importante, o crédito rural ele tem o quê? Áreas, zonas e tecnologia específica para ser desenvolvida. Então, na hora que isso é perfeitamente adequado, nós temos um crédito que realmente é sustentável, preserva o ambiente e tem condição de ser continuamente desenvolvido. Então, isso, em termos desse desenvolvimento do Lift dentro da tecnologia, é o quê? Identificar a parte do desenvolvimento tecnológico que vai ajudar o quê? Prever impactos meteorológicos, a conformidade, se o crédito rural foi desenvolvido adequadamente. Hoje em dia, nós temos um zoneamento agrícola de risco climático, que é o quê? Mapeamento, que é a Embrapa, que é reconhecida internacionalmente pelo seu desenvolvimento tecnológico na agricultura, estabelece para os períodos certos e locais certos de plantar cada tipo de cultura. Alguns anos atrás, nós não tínhamos como olhar isso. Hoje, nós não só estamos olhando, como nós estamos fazendo um contrato com a Embrapa, desenvolvendo uma inteligência artificial para quê? Para que os 5 milhões de crédito rural ativos que tem hoje no país, a gente consiga, com uma IA, olhar se todos eles foram plantados na data certa. Hoje nós já olhamos na entrada se o desenvolvimento daquela atividade está sendo feita na área adequada. Automaticamente, qualquer operação de crédito rural que vem para o Banco Central, um tempo atrás, chegaram para mim, Cláudio, por que nós vamos ficar pedindo coordenada geodésica para o Banco Central e tal? Conseguimos implementar isso há uns 5 anos atrás. Hoje em dia, isso é uma realidade. E aí você chega para nós. Por que isso é importante? Simples. Qualquer operação de rural do país. Primeiro, olhamos se ela tem a adequação ao cadastro ambiental rural. Isso é automático na entrada. 2, olhamos se ela não está invadindo uma floresta pública, uma área indígena, uma área quilombola, uma área que é vedada ao crédito. Olhamos se ele está feito na época adequada e se naquela área não existe nenhuma outra atividade. Isso é feito em tempo real, em qualquer atividade. Tenho que agradecer muito aos nossos colegas da área de TI do banco, que muito desenvolveram, nos ajudaram. E hoje em dia eu falo, nós temos a tecnologia de rural, de olhar, de supervisionar, e até mesmo outras áreas do banco fizeram o teste de estresse climático recentemente, como? Com essa nossa base de dados gigante da agricultura. Você chega para mim, Cláudio, você consegue identificar qualquer propriedade do país? Consigo. Temos hoje convênio para olhar 140 satélites. Você consegue identificar a propriedade com alta definição? Consigo. Só não dá para enxergar a placa do carro na propriedade, mas dá para enxergar tudo que tem lá dentro. Dá para você enxergar a cultura, onde foi feito, qual a área, o desenvolvimento. Isso tudo esbarra assim, diretamente nessa parte do desenvolvimento do Lift Data. Por quê? Porque no Lift Data nosso nós temos a preservação, a redução, o financiamento para a adaptação de resiliência, mais na transversalidade o crédito rural. E o crédito rural, quando ele é muito bem desenvolvido, é sustentável, é feito adequadamente, usa os períodos corretos, usa a forma técnica de se fazer a agricultura, você automaticamente está contribuindo para todos os outros. E o mais importante, que eu falei no início, hoje, 100% das operações de crédito rural, transparência. Nossa área busca muito a transparência, tudo. Qualquer cidadão pode chegar e olhar a atividade no nível da operação. Agora, como tem sigilo bancário, só metade delas, porque são feitas com algum tipo de subsídio público direto, a outra metade não, ele consegue olhar quem está fazendo e a área. É exatamente esse é o controle social mais importante. Por quê? Todas que têm subsídio, de uma certa forma, a sociedade consegue identificar a propriedade com a tecnologia. Talvez, pode ser que nem todos tenham a tecnologia que a gente tem de satélite hoje aqui no banco, mas o que mais nós temos implementado e buscado que o mercado desenvolva
E o Lift Data é um palco excelente para isso, de quê? Tecnologia geoespacial para controlar e verificar a adequabilidade do nosso crédito rural e torná-lo, talvez, não, mas sim, o melhor crédito rural do mundo, mais sustentável, porque a tecnologia que a gente embarcou nisso é muito grande. Eu quero só passar a palavra para vocês de volta, mas qualquer coisa a gente continua falando dessa parte extremamente empolgante, que é o desenvolvimento, acompanhamento e como que o crédito rural do país funciona. Obrigado. Muito legal. É empolgante te ouvir falar também e o tanto de coisa que o BC tem feito em relação a isso. André, você desmutou, não sei se quer complementar, fala. Não, eu queria apenas destacar, Dani, como é interessante a gente, às vezes, não perceber que o Banco Central parece assim, uma instituição distante, mas quando a gente ouve o Cláudio e a Viviane falando, a gente percebe como ele está conectado com o dia a dia do país e como é importante a gente conseguir perceber de que maneira esses dados eles podem se reverter em outros benefícios. Porque o Cláudio traz para a gente hoje todo o cuidado que o Banco Central tem, não apenas em coletar informações, mas também em disponibilizar informações para a sociedade. Mas é muito interessante a gente perceber que nessas informações estão instrumentos de alavancagem social que podem ganhar bastante para o país se nós soubermos utilizá-lo com atenção. E a gente queria destacar que esse é precisamente o objetivo do Lift Data: estimular o uso dessas bases para aplicações que possam resultar em melhoria para a sociedade como um todo. Às vezes as pessoas nos perguntam assim, mas qual é o interesse do Banco Central em fazer esse tipo de situação? Ora, o Banco Central é o regulador dos agentes financeiros que atuam no país dentro desses mercados. Então, é para nós, enquanto reguladores, uma necessidade muito grande que a sociedade perceba as necessidades que ela tem, que ela participe, porque quando a sociedade faz isso, expande-se o mercado, ganha a economia. E quando isso acontece sobre bases que estão definitivamente sustentáveis dentro do seu nascedouro, ganhamos todos e a autoridade monetária cumpre efetivamente o seu papel. Com certeza. Eu vi um comentário que chegou aqui no YouTube que eu achei que faz todo sentido aqui, que é o Igor fala que a verdadeira mudança é conseguir comprovar que a árvore em pé é mais vantajosa que a árvore no chão. Acho que isso é um dos pedaços, né? E aí queria só salientar de tudo que vocês falaram. É super importante a gente garantir que o fluxo financeiro, que os investimentos, que o capital, seja ele privado ou público, esteja indo para o melhor lugar, né, para o lugar certo. E quando a gente faz isso, e conectando com o que o Cláudio falou, por exemplo, se eu consigo saber que aquele dinheiro está financiando um manejo correto, uma plantação correta, no momento correto, o tipo correto, eu garanto que aquele solo vai ter uma vida útil muito mais longa, o que quer dizer que eu preciso desmatar menos, eu não preciso ficar saindo e tentando ter mais espaço, e eu vou ter uma produção muito melhor. Então, a gente aumenta a produtividade do país, o que quer dizer que o crédito, né, o dinheiro, incentivo público, está sendo mais eficiente também. Então, acho que todo mundo ganha, né? E aí, um dos objetivos é tentar propor para as pessoas e para as empresas quais são esses indicadores que a gente correlaciona para começar a entender esses cenários, né, e criar soluções. Então, só mais um exemplo aí do que dá para ser feito. E aí, queria voltar um pouco para você, André, e perguntar assim, que tipo de produto final, que tipo de solução, qual é o nível de maturidade dela e exemplos que a gente espera do Lift Data. Dani, é interessante a gente observar que
todo o avanço tecnológico, computacional que nós estamos contemplando hoje, ele ganhou uma força nova por conta da conexão de dados, né? A gente está encantado aí com os avanços da inteligência artificial, que é importante dizer, né? Nem é inteligência, nem é artificial, faz parte de modelos matemáticos e de coisas que estão trabalhando, aonde por trás de tudo isso está o quê? Um grande volume de dados que a gente aprendeu agora a cruzar e a retirar o efetivo valor que eles têm. Esse valor é exatamente o que nós estamos preocupados em observar. Por quê? Veja, nós temos ações de monitoramento e análise ambiental, como o sensoriamento remoto, o uso de dispositivos de IoT, que é a internet das coisas, que podem fazer monitoramento em tempo real, gerar informações. A Vivi trouxe para a gente como é que eu posso aplicar isso. O cruzamento dessas informações para a gestão de recursos naturais, que podem ser utilizados na chamada agricultura de precisão, onde a tecnologia dos dados pode otimizar o uso de insumos, pode otimizar o uso da água, pode reduzir o impacto ambiental durante o processo do plantio. A gestão de resíduos, então, nós podemos cruzar, por exemplo, informações que estão nos sistemas nacionais de informação sobre o meio ambiente, o CINIMA. Nós podemos encontrar informações do CINIR, que é o sistema que nos dá informações sobre resíduos sólidos. A gente pode aproveitar para identificar de que maneira, com o cruzamento desses dados, onde é que os resíduos sólidos estão sendo melhores aproveitados, de que maneira eles estão sendo explorados, de que maneira isso pode resultar em benefícios para a concessão de crédito. Então, nós temos todo um mundo que está disponível, porque desde os sistemas do Sicor, oferecido pelo Banco Central, que é o Sistema de Operação de Crédito Rural, e Proagro, passando pelas diferentes ofertas de dados que estão aí, você consegue propor novos modelos de crédito, você pode reduzir a assimetria de informação, e tudo isso é concentrado como? Eu pego as bases de dados, eu cruzo informações, eu proponho a implantação de dispositivos de monitoramento em tempo real, eu cruzo bases geográficas para descobrir vieses, tendências, eu posso comparar os dados que eu estou capturando nesse momento em determinadas áreas e cruzar com as bases históricas para calcular tendências e identificar desvios de padrões que chamam alerta para o que a gente está trabalhando. Todas essas ferramentas, elas podem trazer grandes insights para a definição de políticas. Então, nós estamos esperando que as pessoas que participam deste processo tragam um modo como elas veem oportunidades de aplicar esses valores a partir da percepção de dados, do cruzamento de informações, da implantação de sensoriamentos específicos, da renovação da interpretação dos dados cruzando tempo real, o uso de aprendizagem de máquina, o uso de modelos de inteligência artificial para fazer previsões ou para fazer a avaliação do que está envolvido com esse processo. Então, acho que esses resultados podem trazer para a gente grandes benefícios. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui no chat da Paula, e eu queria também expandir ela um pouco. Ela fala que o uso de dados encarece o custo do crédito, e quais são os benefícios que o Banco Central, né, o regulador, pode tomar para estimular o uso desses dados para garantir a transparência e o crédito sustentável. E aí também eu queria expandir ela perguntando o que vocês esperam de retroalimentação dos resultados do Lift Data para o Banco Central, para as iniciativas de vocês. E aí todo mundo, por favor, fique à vontade para responder. Posso começar no crédito rural? Acho isso muito importante, o André já tinha comentado alguns detalhes. Respondendo à pergunta da Paula, hoje em dia o que mais nós investimos nos últimos anos foi redução de assimetria de informações para a sociedade.
hoje o crédito rural permite que o dono da informação, que é a pessoa que pega o crédito, que está lá buscando o crédito, ele permita que essa informação seja usada tanto pelo banco, como essa informação seja usada fora do banco. Nós criamos um modelo onde a pessoa que é dona do dado pode permitir que outras pessoas, que não são só os bancos, possam utilizar. Isso reduz bastante uma assimetria. Vamos supor, ela está buscando um crédito no banco A, B, C e D, além da concorrência natural, que hoje, pelo fato de todos eles olharem todos os créditos que tem aqui no Banco Central dessa pessoa rural, crédito rural, eles estão conseguindo identificar e ver a melhor forma, a melhor taxa de crédito para ela, como ela pode levar isso para fora. Então, tem tido uma competição fora do mercado financeiro também. Então, o crédito rural, com essa redução de assimetrias, ele já baixou um pouco. O Banco Central tem investido, em breve, a gente deve disponibilizar um birô de crédito rural que não serão somente as informações do crédito rural. Vão ser as informações do crédito rural, as informações do sistema financeiro, as informações do mercado de capitais, que nós vamos começar a captar agora em abril de uma forma estruturada para esse birô, e as informações ambientais. Então, nós vamos ter no mesmo lugar, disponibilizado pelo Banco Central, uma plataforma onde ele vai poder consultar e vai poder permitir que outros consultem, outros fora do sistema financeiro, todas as informações, crédito rural, crédito no sistema financeiro, mercado de capitais e ambientais. Então, isso é um projeto nosso, já foi aprovado na diretoria, a gente está desenvolvendo. Em 2 de abril, começamos a captação do mercado de capitais para fazer os primeiros testes. Lógico, captação, o André, que é do TI, sabe disso. A gente começa a captar, testa os dados, para disponibilizar tem que esperar um pouquinho, mas em breve nós vamos ter toda essa situação. E essa parte, não só do controle social, mas da redução de assimetria de informações, é onde a gente acha que o crédito rural vai chegar onde ele tem que chegar. Tá? É óbvio que o crédito rural, que eu já vi, aproveitando outras perguntas aí, ele tem que ser no momento adequado, no momento certo, porque a agricultura não espera para plantar, então por isso que essa redução de assimetria de informações é extremamente importante para desenvolver. E o crédito rural é o seguinte, bem concedido, bem aplicado, ele indiretamente está contribuindo para toda a parte de preservação da biodiversidade e conservação da propriedade. Independente disso, só as áreas do país abertas, eu participo de um grupo fora do Banco Central para ver essa parte de áreas degradadas, aproveitamento para a agricultura. Então, hoje a gente já chegou à conclusão que não precisa o Brasil ficar abrindo mais áreas. Só as áreas que estão abertas estão aí, só melhorando a qualidade e a produtividade já serão suficientes para que a gente consiga cada vez mais aumentar a nossa produtividade sem mexer em outras coisas. E, aliás, ao contrário, hoje em dia sabe-se muito bem que combinar agricultura com preservação de floresta e biodiversidade é o melhor caminho para uma agricultura, não só sustentável, como de produtividade maior. Então, quem usa a tecnologia adequada, ele vai se preocupar com a preservação da biodiversidade da floresta, por quê? Porque isso reverte como o melhor desempenho da própria atividade agrícola que ele está desenvolvendo. Perfeito. Cláudio, eu trago nesse sentido que a ação do próprio Lift Data é uma tentativa de redução desse custo na medida em que, ao trazermos a sociedade para participar da criação de tecnologias para isso, nós podemos ter um efeito que é estrondoso. Eu cito sempre como exemplo, até fevereiro de 2005, montar um estúdio de TV era uma coisa absurda. Então, a gente vivia com um ambiente que era muito caro para fazer isso. Aí, quando foi em fevereiro de 2005, o Chad Hurley, o Steve Chen e o Jawed Karim lançaram uma ferramentinha chamada YouTube. E, de repente, despencou o custo de produzir imagens e nós ganhamos um ambiente de informação interessante. É uma curiosidade. Antes do YouTube, o tempo de impacto das tecnologias no dia a dia das pessoas era de 10 anos. O YouTube é a primeira ferramenta que, em um ano, ele mudou completamente o cenário das coisas. Depois dele veio o Uber, depois dele veio outro conjunto de ferramentas que fez a mesma coisa dentro desses cenários de mercado. Quem sabe se no Lift Data a gente não consegue ter
a proposta de uma nova ferramenta que pode impactar tanto o mercado de crédito, o mercado de monitoramento, os esforços de trabalho, criar uma nova infraestrutura de dados que possam trazer efetivamente uma redução de custos para esse processo. E daí, no próximo Lift Data, a Paula, de repente, vai dizer para a gente assim, parabéns, agora caiu o preço porque o Lift Data esteve envolvido. Quem sabe, hein, Paula? Por sinal, até legal destacar, a Paula é um exemplo de uma das finalistas do G20 Tech Sprint, né, Paula Palermo? Parabéns aí, tô vendo os nomes. E até só pegando o gancho nos comentários, a gente queria também agradecer e destacar nessa parte de crédito rural a parceria que a gente tem com o AgroWeb3, Blockchain, que está vinculado ao BID Lab, então, Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, essa iniciativa, a AgroWeb3, ela é bem voltada, né, para produtores pequenos, produtores rurais. No nosso site, vocês vão ver uma lista, né, de problemas e áreas que a gente estimula, né, no âmbito do crédito rural, e destacando, por exemplo, vinculada essa questão do AgroWeb3, a questão de identidade digital da população vulnerável. Então, quando a gente está falando, por exemplo, tá, dados que subsidiam, por exemplo, um modelo de score de produtores rurais e uma identidade digital para você facilitar o repasse direto para aquele, por exemplo, pequeno produtor familiar de banana, né? Então, que é algo que a gente, às vezes, não sabe, mas a grande produção de banana brasileira está com pequenas famílias, né? E se tem aí uma quebra de safra expressiva por conta de uma questão climática ambiental, como é que você subsidia e cria resiliência para essas famílias que dependem lá no campo, que não vai chegar a sua banana, mas eles não vão ter nada, né? Então, aí destacando. E daí, só por fim, pegando o gancho para responder ali, conectando, né, com o que o Cláudio bem falou, na questão de divulgação, que a Paula provocou a gente, cabe destacar que no ano passado a gente fez aquela consulta pública 100, e a consulta pública 100 está agora, recebeu vários inputs de toda a comunidade, muito obrigada aí, e nós estamos analisando para subsidiar a regulação em seus aspectos quantitativos, para monitoramento de risco ambiental, climático e social. Então, dados que possam subsidiar essa análise e que daí sejam, então, né, e que vão prover e possibilitar a devida transparência dessa informação, para então subsidiar a tomada de informação qualificada, seja para um investimento, para um financiamento, para uma política pública, né? Então, é dessa forma que daí, é claro, você consegue começar a canalizar recursos, né, para uma agenda incentivada, e daí, com isso, você barateia o custo de capital, né, que, em última instância, é onde você facilita aí, né, o crescimento econômico-financeiro e a viabilidade econômico-financeira de projetos sustentáveis, né? Perfeito, Vivi, obrigada. E aí, a gente está chegando no finalzinho já do nosso tempo, passou muito rápido, são muitos exemplos que dá para a gente compartilhar, mas a descrição completa das categorias, de outros exemplos também, as bases de dados que são sugeridas, está tudo no site do Lift Data. Então, esse é o link, liftdata.com.br. E eu queria entrar agora na questão prática. Acho que todo mundo já entendeu a importância, já entendeu mais ou menos o que pode fazer. Vivi, André, como que as pessoas podem participar? Quem pode participar? Então, é para empresa, para pessoa física? Precisa ter uma empresa por trás? Como que é isso? E por onde que elas se inscrevem? Bom, o Lift ele é um programa em que a gente espera a participação da sociedade. Então, a participação ela é sempre baseada nas pessoas, né? Então, mesmo que tenha uma empresa por trás, mesmo que uma empresa esteja interessada, são as pessoas que efetivamente fazem inscrição, propõem os sistemas. E quando isso acontece, nós vamos fazer uma apreciação de qual é o impacto daquela proposta no conjunto das expectativas que a sociedade tem como um todo. E por isso as propostas vão ser analisadas com relação a isso, ao grau de inovação que ela vai trazer, com relação à possibilidade de impacto que ela pode trazer para esse mercado, ao modo como ela vai trabalhar. Você se inscreve, você submete o seu projeto,
lá no site que a Daniele apresentou para a gente aí no rodapé, o liftdata.com.br. Você vai ter a oportunidade de compreender um pouco melhor o programa, desenvolve o seu projeto, faz a submissão, e é importante, às vezes, a gente tem uma ideia que está bem desenvolvida, pode inscrever. Às vezes eu tenho só uma ideia do que pode ser feito, também pode inscrever, porque nós estamos em diferentes níveis de maturidade para esse processo. Então, desde uma ideia, eu tenho uma ideia que pode ter um impacto muito bacana. Será que alguém está disposto a desenvolver isso? Põe lá a sua ideia e vamos ver se de repente não aparece alguém que queira trabalhar nisso com você. Então, toda a sociedade é bem-vinda na proposição e, em especial, a gente também aguarda que a academia possa estimular os seus alunos a propor ideias, a desenvolver projetos que possam transformar esses dados em valor para a sociedade. Perfeito. Acho que é importante ressaltar também que quem se inscrever, seja individualmente, seja como equipe, é importante que vocês tenham a capacidade de fazer, né, propor a solução, fazer essa análise dos dados. A gente vai ter, durante o programa, a possibilidade de mentorias, mas a capacidade tecnológica, né, toda essa parte de desenvolvimento é da equipe ou do proponente que se inscreveu. Então, isso é importante ficar atento também. Vivi, quais são as etapas do programa? A partir do momento que a pessoa se inscreve, o que ela pode esperar do Liftdata? Ótimo, obrigada aí, Dani. Na verdade, a gente está começando aqui hoje, né? Nós estamos abrindo as inscrições. A gente vai estar recebendo inscrições até 13 de abril, tá? Então, 13 de abril podem via site, né? Vai ter um link, vai ter um formulário, vocês vão ter acesso a regulamento. Após essa submissão, né, nós vamos passar aí por uma banca de avaliação, né, todos esses projetos. Alguns projetos vão ser, então, selecionados, né, a participar dessa iniciativa. Nós selecionaremos 5 de cada categoria e até 5 da transversal, né, então, até 20 no total. Vamos trabalhar para acelerar, né, esses projetos aí por 3 meses, então, podendo aí ter espaço para trocas, mentorias, né, acompanhamento. É claro que quem estiver assistindo a gente, às vezes que tem um conhecimento robusto e gostaria eventualmente de participar, né, oferecer mentoria e tal, entre em contato com a gente, claro, a gente tem parceiro já. No nosso evento do final do ano, tá, no 3F, que vai ser dia 9 de outubro em Brasília, é quando a gente pretende, ao final desse processo de aceleração, vai passar por uma banca julgadora independente, né? E essa banca, então, vai poder dizer, então, esses chegaram aí ao final desse processo de aceleração, né? E a gente divulga isso no 3F, lá em outubro, né? No evento de Finanças Florestas, Futuro Finanças e Florestas, né? Que vai acontecer no Banco Central. E a intenção é que a gente consiga viabilizar, né? E levar essa discussão para a COP também. Então, que, por última instância, né? A gente tem aí um produto para a COP, e que, lembrando, o Lift Day, que vai acontecer agora, né, dia 30 de abril, e que vai anunciar os finalistas ali também em Brasília, no Banco Central, no Lift Day de 2026, a gente pretende convidar esses que chegaram, então, ao final, né, para poder também dividir um pouco isso com a sociedade. E, por fim, tem um produto, se chama Lift Papers, né, e também a gente deve divulgar isso no Lift Papers. Perfeito. Então, só recapitulando, inscrições começaram, terminam dia 13 de abril. Depois a gente vai, né, analisar tudo, divulgar os projetos que passaram, foram selecionados no Lift Day, dia 30 de abril. 3 meses de desenvolvimento. No final, os projetos que chegarem até o final, né, concluírem todas as etapas, são finalistas, como, né, acontece em todos os programas do Lift. E, além disso, vai ter essa banca julgadora que vai escolher os projetos de mais destaque, né, para serem vencedores e poderem também participar ou se apresentarem em COP30, em outros lugares, certo? Perfeito. Bom, gente, a gente já está passando aqui do horário, mas a última pergunta, porque todo mundo sempre pergunta isso,
como que esses projetos vão ser avaliados? Tem alguma coisa que a gente deva focar ou não? O que que brilha mais aos olhos do Banco Central e da banca avaliadora? Vou falar aqui, Cláudia e André me complementem, mas a nossa matriz aqui, né, para estimular a avaliação desses projetos, uma é a questão de inovação, né, o quão inovadores são esses projetos que estão sendo submetidos, a relevância, né, então, quão alinhados eles estão com essas prioridades e problemas, né, que nós estamos colocando, dividindo e estimulando, o impacto, então, o que eles podem realmente transformar. Então, isso é bacana quando vocês estiverem submetendo projetos também, mostrar isso, mensurar qual é a transformação real que vai poder ser causada, né? Qual o tamanho do impacto desse projeto. A técnica, por óbvio, né? Então, a qualidade técnica desses projetos, a capacidade de eles conseguirem, né, se colocar, a viabilidade deles real, o quanto também, às vezes, você faz projetos absolutamente complexos, mas eles não são viáveis, não é? Também associado, então, a isso. A apresentação, é óbvio, né? A clareza. É importante também que os projetos, quanto mais simples eles forem na parte de explicação, mais você conseguiu refinar e avançar sua ideia, né? Então, transformar problemas e soluções complexas de uma forma clara e simples de ser explicada, né? Então, poder explicar aquilo de uma maneira simples e clara. A capacidade de realização, já falamos, e, claro, depois a apresentação final, né? Como é que vão ter mostrado isso, né? Como é que essa informação é comunicada. Perfeito, obrigada, Vivi. Então, pessoal, só reforçando, super importante, participem. Vocês têm até o dia 13 de abril para enviar a proposta completa. Lá no formulário, a gente tem, além das descrições em texto, né, a oportunidade de vocês enviarem um vídeo também explicativo, então ajuda na dinâmica ali para a gente entender exatamente o que vocês querem fazer. E caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, podem entrar em contato com a gente vai fazer o máximo para responder e, enfim, vamos mantendo contato pelos canais oficiais, né? Então, vocês podem enviar dúvidas para lift@liftlab.com.br ou para a própria Fenasbac, a gente fica à disposição. Eu queria só perguntar se vocês têm mais alguma consideração final antes da gente encerrar. Acho que a consideração aí é agradecer todo mundo também envolvido nesse projeto e principalmente o trabalho da Fenasbac, né, parceira nessa agenda aí. Muito obrigada, viu, a toda a equipe também. E destacar que a gente está esperando a participação de vocês para que as ideias, o cruzamento das informações possam efetivamente trazer valores para a gente. E, finalmente, algumas das coisas que hoje estão funcionando no crédito rural foram algumas ideias simples que trouxeram para nós, alguma interação com o público em geral e os estudantes, e que hoje são uma realidade que funciona muito bem no que nós fazemos no banco. Então, o que a gente mais espera é projetos simples, capazes de serem feitos e que tragam uma grande inovação, porque hoje as inovações que nós temos eram inimagináveis há alguns anos atrás e espero que se tragam novas para daqui a alguns anos fazer. Isso aqui a gente nem pensava, mas hoje já está funcionando, é só isso. E é um incentivo ao grande desenvolvimento e aplicação das ideias das pessoas. Obrigado. Perfeito. É uma super oportunidade de estar mais perto do regulador e de construir junto, né? Acho que o mote do ecossistema Lift é um espaço em que a gente pode construir o futuro do sistema financeiro juntos. Então, participem, não percam essa oportunidade. Queria super agradecer Viviane, André e Cláudio por estarem aqui, para ajudarem a explicar, e esperamos receber muitas propostas interessantes. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais.